Ei, gente! Tudo bem? Mais um ao vivo aqui no Instagram. Que delícia, hein? E mais um ao vivo junto com a Lu, do Psicoluz. Tô esperando ela chegar aqui pra gente começar a falar. Nós vamos falar sobre TDAH. Tô esperando aqui a Lu subir. Ó, já tem a Patrícia Braga. Beijo, Patrícia. A Lu já chegou aqui. Vamos ver se ela vai pedir aqui para entrar para a gente começar a falar sobre TDAH. Teoria e prática. Oi, Belinha, lá do Psicodrama. Hoje eu vou falar, Belinha, um pouquinho do psicodrama aplicado na prática psicopedagógica em casos de TDAH. Me ajuda aí, hein? A Belinha vai formar junto comigo, né? Vai ser uma psicodramatista. Isso, Patrícia Braga, psicopedagoga, tudo bem? Cadê a Lu? Lu, me chama aí, Lu, pra gente começar o nosso bate-papo. Enquanto a Lu ainda não me chamou aqui, né, pra subir, pra gente conversar juntos. Oi, amor, Jader tá aí, espaço asas, tudo bem, gente? Bom, tô esperando a Lu pedir pra entrar aí. Agora, aguardando o Psicoluz. Já vai subir. Vamos lá. Será que não deu, hein? Acho, foi. Ó, isso. Vira. Tá deitada. Ó, nossa, rodopiou. Ei, tudo bem, Lu? Lu? Tá me ouvindo? Ih, caiu. Caiu, Lu. Oi, hoje nós vamos falar sobre TDAH, teoria e prática. A Lu vai mostrar pra gente alguns jogos, algumas atividades que ela criou na loja dela, Psicoluz. E eu vou falar um pouquinho da teoria, né, como diagnóstico, como é que a gente faz, né, a avaliação, como é que a gente contribui para o diagnóstico, na verdade, psicopedagógico. E como que a gente ajuda essas pessoas. E eu vou falar ligado a o psicodrama, a arte terapia, né? Eu vou falar nessas questões, como é que a gente pode atuar como psicopedagogo, né? Aí, Lu, agora foi? Olá! Consegui! Ai, que bom. Tremi as bases aqui, meu Deus do céu. Sozinha não, a Lu tem que estar Imagine comigo. imagine eu. É não tanto como fiquei. Ai. Ai. Ô, Sandra, eu respondi, então a Lu vai falar. A gente vai conversar sobre TDAH, vocês podem ir perguntando, a gente vai conversando. E a Lu vai falar um pouquinho sobre os materiais que ela fez, exclusivos, né? E para essa aula sobre TDAH, como é que utiliza e tal, sobre os jogos, atividades. Eu vou falar também sobre TDAH. E vou falar também como é que eu aplico a arte terapia, o psicodrama, o teatro, né? Tudo isso para fazer os acompanhamentos e avaliações psicopedagógicas para o TDAH. Ah, esses dias, ó, a gente vai tentar gravar. O Jader tá aqui, ó, né? Nosso querido Jader, né, Super Lu? Jade! O Super Jader tá aqui. Ele vai tentar salvar e depois deixar disponível. Mas internet é internet. Às vezes dá certo, às vezes não, tá? Então, é melhor que eu acompanhe aqui e se depois puder rever alguma coisa, tá bom, gente? Olá, cheguei! Você tá conseguindo ver? Eu não consegui ver quem é É subir. o Cleones, meu cliente. Ô, Super Cleone, tudo cliente, bem? super amigo. Sandra, Cleones, oi. Então vamos Boa lá, gente. noite, pessoal.
Boa noite! Então vamos lá. Hoje o assunto é TDAH. Primeira coisa que eu quero começar aqui é o seguinte: qual é a sua dúvida em relação ao TDAH? Coloca aqui pra gente que ao longo do nosso bate-papo, se eu e a Lu puder, né, e souber responder, a gente responde, né? E também correlaciona com atividades que a gente pode fazer aí, tá bom? Então, vamos indo. Tem alguma pergunta já que eu tava falando ali? Ai. Não, né? TDAH. Então, vamos, gente. Vamos começar. O que é o TDAH? Tem uma pergunta aí, Lu. Eu não consegui ler. A pergunta da Letícia, ela está perguntando como você consegue usar a arte para trabalhar o TDAH, com alunos com TDAH e como funciona, qual a sua maior dificuldade. Entendi. Então, vamos lá. Primeiro, Letícia, vamos começar assim, rapidamente. TDAH é um transtorno. Não é um transtorno específico da aprendizagem, mas é um transtorno que causa, né, problemas na hora da aprendizagem. A pessoa pode causar defasagem, de acordo com o grau que tiver essa pessoa o TDAH. Como eu falei, tem os graus também de TDAH, os tipos de TDAH. Para cada tipo, para cada grau de TDAH, a gente tem que aplicar um tipo de tratamento. Porque não adianta vamos supor, tem o hiperativo, tem o TDAH, que tem hiperatividade, né? E tem o que não tem hiperatividade, né? Que é só desatento. Então, para cada um, a gente precisa direcionar as nossas atividades. Como que eu faço? Vamos supor, num caso de um adulto com TDAH, só desatento, né? Só desatento. Todo o trabalho que eu faço aqui, né, ligado a isto, a esse específico tipo de cliente, vai ser a própria pessoa vivenciar cenas, criar formas de fazer a vida dela, a rotina se organizar, se preparar para não se perder. Vamos supor, o que acontece muito com o adulto é que começa um curso termina, começa a trabalhar com uma coisa, vai para outra. E aí, com o teatro terapêutico, a arte terapia, isso se organiza melhor dentro da pessoa, muitas vezes sem até utilização de remédio, né? Ela faz essa função aí, né? O que nós fazemos é isso, né? Tentar diminuir ao máximo o uso do medicamento para que a pessoa se organize, né? E consiga sem o auxílio. Se precisar do auxílio, tudo bem. É isso aí, gente, a resposta E aí, como é que você faria? Porque eu dei um caso bem específico, adulto, não, só desatento, né? Como é que você faria, assim? Porque tem vários tipos, né, Lu? Com certeza. Eu gosto muito da questão dessa vivência, né? E porque assim, gente, até abrir um parênteses de um comentário. Eu descobri, né, ao longo do curso de psicopedagogia, depois com os cursos que a gente fez lá com a Tati, eu descobri que eu tenho TDAH. Eu sempre tive TDAH, é claro. Só que quando eu era criança, a gente sabe muito bem que há um tempo atrás, você não tinha tanta informação, você não tinha tanto acesso a isso. Então, eu sempre convivi com os rótulos do desatento, do desastrado, do desorganizado, muitas vezes, do esquecido, porque eu sempre convivi com isso. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar, né? Eu fui criando as minhas próprias estratégias para lidar. Então, quando eu atendo uma criança, um adolescente que tenha TDAH, que inclusive eu atendo
uma menina, uma adolescente, eu tento passar, organizar estratégias para que ela mesma possa conseguir, né, conviver e ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso passa pela orientação, muitas vezes, também dos pais, né, porque a gente precisa, o TDAH, ele é um transtorno que, se a gente não organizar também, né, a dinâmica familiar, é lógico, com todo cuidado, com toda acolhida, com todo respeito, mas se a gente não auxiliar nessa organização da dinâmica familiar, a terapia muitas vezes ela acaba não funcionando tão bem, porque a gente precisa que essa família colabore. Então eu tento organizar essas estratégias com o aprendente e também com a família, para que sejam criadas novas rotinas, novas estratégias, porque muitas vezes aquele ambiente é tão desorganizado, muitas vezes, né, aquela rotina é tão difícil porque os pais trabalham, porque tem uma rotina, né, é difícil às vezes. Então a gente tenta organizar de forma que possa ficar mais fácil até para esse aprendente criar essas estratégias. Então, assim, é meio que eu tentasse passar um pouco da minha vivência, de como eu criei estratégias. Hoje eu sei que eu não posso, por exemplo, se eu for fazer uma prova de concurso público, eu não posso sentar perto da janela. E isso eu custei a compreender que sentar perto da janela era um desespero, porque se aparecer um passarinho, uma borboleta, uma árvore mexendo, uma planta, alguém, enfim, um avião, acabou. Eu perco ali minha concentração, eu vou prestar atenção no que está acontecendo lá fora. Então, assim, estratégias de revisar, porque, por exemplo, a minha aprendente, ela tem a desatenção e tem descalculia. Então, ela tem os dois transtornos, né? Um comórbido com o outro. Então, eu falo para ela, revisa, você tem que revisar. A gente troca sinal, porque, por exemplo, quem tem TDAH, quem tem déficit de atenção, principalmente o predominantemente desatento, aquelas operações, aqueles cálculos matemáticos que tem sinal, mais com menos, a gente troca tudo. Eu trocava todos. Até que eu aprendi a revisar. Então, assim, de tentar organizar essa rotina e de fazer com que o sujeito crie também as suas próprias estratégias a partir de um autoconhecimento, dele saber as habilidades e as dificuldades e ele tentar criar estratégias, né? E auxiliá-lo nesse processo. Uhum. Olha, gente, o que a Lu falou até agora é importantíssimo. Por quê? Ela falou da vivência dela, pessoal, e da vivência dela no consultório, né? Como ela atende, como ela passa isso pro cliente dela, que é importantíssimo, tá? E ela falou algumas coisas que a gente precisa saber. O TDAH é uma coisa que a pessoa nasce, né? Então, ele é percebido lá na infância. Normalmente, quando a pessoa entra para a escola, né? E que precisa de ter um comportamento ou seguir, né, alguns padrões, aí naquilo ali começa os piscas alertas, né? E o que acontece? Nós, né, mais ou menos na nossa cidade, os recursos relacionados à psicopedagogia, à educação em si, eram diminuídos, eram menores. Então, muitos de nós, né, que estamos agora, já somos profissionais, já somos, né, temos esse, eu não tenho, mas muitos têm esse transtorno, tá aí e tá sofrendo com esse transtorno, na vida profissional e acaba sendo, e são pessoas assim, inteligentíssimas, super capazes, mas que se ela mesma não souber elaborar isso, essa característica dela, que está dentro dela, que faz parte dela, para que tipo, dar uma domadinha ali, né? Falando assim, ó, isso aqui é eu, mas o que eu posso fazer desse eu aqui para melhorar, para não prejudicar no meu desenvolvimento, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja num curso que estiver fazendo, porque se a pessoa, né, não prestar atenção nisso, né,
e ir seguindo, muitas pessoas que me procuram, principalmente adultos, estão frustrados. Eles falam assim: Raquel, eu não consigo nada, eu não passo num concurso, eu começo um trabalho, esqueço de ir, chego atrasado. Então, assim, aí você fala assim: ah, tá. Você já ouviu falar disso? Sabe? E aí a pessoa começa a se entender. Então, o caminho terapêutico, psicopedagógico, né, para o tratamento de TDAH é muito ligado ao autoconhecimento, né? É muito ligado a se entender para saber como é que eu vou agir, como é que eu vou me relacionar com as outras coisas. Ou, o Alu falou, numas questões matemáticas. Como eu vou me relacionar com a matemática sendo assim, né? Então, quando eu falo do psicodrama, do teatro terapêutico, da arte-terapia, o que ele proporciona? Ele proporciona isso, essas vivências em um ambiente protegido. Porque dentro do consultório, a pessoa não está se expondo, né? E não está, tipo assim, tem muita gente que fala assim, nossa, eu fiz 7 concursos públicos, eu não consegui terminar a prova. Não é? Deve ter chegado isso para você também, né, Lu? Com eu não consegui certeza. terminar a prova, não porque eu não sabia, porque, não sei, eu fui pensando em outras coisas, na hora que eu vi, acabou o tempo. Então, assim, esse controle do tempo, tudo isso, dentro do consultório, fica mais fácil da gente vivenciar, né, cenas e momentos, para que essa pessoa possa, quando estiver na vida real ali, tá mais madura e ter um caminho dela mais adaptado para o que ela é. Aqui tem uma pergunta da Letícia. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo ler. O que os pais fazem que prejudicam os filhos com TDAH e o que devem evitar falar ou fazer? Eu acho, Raquel, depois até você complementa, mas eu acho que o mais importante, até por experiência, né? Eu hoje sei que quando eu ouvia ou quando fizeram isso, não foi intencional, né? Mas o que a gente tem que evitar muito? A questão do rótulo. O TDAH, ele costuma ser confundido com preguiça, com desleixo. E assim, quando você rotula, você cria uma carga muito pesada para aquela pessoa, que é muitas vezes mais difícil até dela lidar com essa questão emocional que envolve o rótulo do que propriamente com o transtorno. Porque o transtorno ela vai acabar, lógico que a gente acaba com a terapia facilitando, né, esse caminho do autoconhecimento e da criação das estratégias. Mas assim, a pessoa acaba, né, ou mal ou bem, algumas em menor grau, outras em maior, vai criando ali algumas estratégias para ela conseguir, digamos que, sobreviver com o transtorno. Só que quando você cria um rótulo, você deixa isso mais pesado. Então, assim, imagina para uma criança, né? Agora eu vou falar da criança, porque a criança tem muito mais dificuldade de lidar com isso tudo do que, né, o adolescente e o adulto. Então, a criança, ela não entende o que acontece. Ela se frustra porque ela quer fazer, ela quer atender uma expectativa, porque cria-se uma expectativa, né? Então, ela quer atender aquela expectativa, ela quer melhorar, só que se ela não tiver a terapia e o tratamento adequado, ela não vai conseguir fazer isso. E aí ela ainda tem que ter o rótulo, né? Carregar isso. Quanto isso é negativo. Você saber que você não consegue, alguém dizer para você todo sempre, você não faz isso ou porque você é burro, ou porque você é preguiçoso, ou porque você... Tá vendo? Não adianta falar com você que você não faz do jeito... Gente, não faz porque esquece, né? A gente sabe que uma das habilidades aí que é mais afetada é a questão da memória. Então, quando você manda um filho com TDAH comprar uma lista de coisas na padaria e ele volta com 2 coisas,
Não é porque ele é desleixado, não é porque ele não quis fazer, é porque ele não tá nem aí. Não é, é porque ele esqueceu. Se ele não repetir, eu sou assim. Se você me dá uma lista, eu tenho que anotar e eu tenho que repetir várias vezes. Porque se anotar também só não funciona. Porque muitas vezes eu anoto, esqueço de levar o papel que eu anotei. Anoto, esqueço que anotei, enfim. Então, assim, eu tenho que repetir. Isso é uma estratégia que eu criei. Mas que nem sempre funciona para outra pessoa. Mas, assim, a criança tem essa dificuldade. Então, eu vejo muito essa reclamação, às vezes. Tá vendo? Eu falo as coisas com ela, parece que não me escuta. Não faz o que eu quero. Eu peço uma coisa. Tá vendo? Pedi 3 coisas, fez uma. Mas, então, assim, evitar o rótulo eu acho que é importantíssimo. Também. Né? Em relação a isso, eu não sei quem perguntou, mas, por favor, perguntem mais. A criança, gente, pensa pra você ver. Um adulto tentando fazer concurso público, tentando se desenvolver no trabalho, tá confuso. Agora, imagina uma criança. E outra coisa, imagina quantas vezes, né, essa criança escuta por dia. Por que você não fez isso? O que é isso? Não adianta falar. Isso é desmotivador. E isso faz com que o vínculo dela com a aprendizagem, com a vontade de fazer, de criar, diminua, porque a pessoa se retrai e fica assim, meu Deus, eu nem vou mexer nisso. Tem crianças que aí que o hiperativo fica mais, né? A impulsividade, porque eu não tô nem aí, né? Eu vou ser errado mesmo, eu vou fazer tudo errado. E aí que pula, aí que puxa cabelo, aí que mexe. Porque foi esse o estímulo que a gente deu para essa pessoa nesse momento da vida dela. E não o contrário, não assim. É muito mais importante, eu acho que é uma pergunta boa para se fazer, é o que os pais podem fazer. E é muito simples, né? É simples demais. É tentar entender o filho, sabe? Antes de questionar, antes de punir. E antes de passar a mão também na cabeça. Porque tudo é necessário, sabe? É necessário para essa criança pais maduros, prontos, né? E sabidos de TDAH. E que conheçam quais são as características. Então, é importante que os pais, né? Que tenha filho que tem TDAH, entre em contato com o seu psicopedagogo ou com o psicólogo e tal. Vai nas redes sociais, gente. Eu acho que eu tenho vídeo já falando de TDAH, vai ter outros aí pela frente. Tem esse, tem da Tati, tem muita coisa, tem muita informação, né? Os pais precisam entender seus filhos. E aí, depois que entendeu, ele vai dar para ele, na hora certa, o estímulo mais adequado. Porque não pode, a gente não pode, né? O estímulo não é sempre passar a mão na cabeça. O estímulo não é sempre corrigir, né, na frente das pessoas, né? Para cada momento tem um tipo de postura de pai, né? E de mãe. Então, assim, esses pais precisam ser orientados. Por isso que eu friso muito em caso de TDAH que pais precisam também fazer o acompanhamento psicopedagógico para ter as orientações corretas e adequadas, né? E não que vai ter uma listinha linda, maravilhosa, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque a pessoa tem que entender, aquela pessoa, ela é única. E a gente tem que... Gente, isso é muito importante. Quando senta alguém na frente da gente, a gente tem que pensar sempre, aquela pessoa é única. Eu tenho que fazer uma coisa única para ela. É essa pessoa. E todas essas informações que a gente vai recebendo aí ao longo, né, da vida profissional da gente, a gente vai adaptar para aquela pessoa. E não o contrário. E isso também tem que ser uma coisa para os pais entender. Que o que ele está ouvindo tem que ser adaptado para aquela pessoa. Para aquele indivíduo que está lá na frente dele, que ele está educando. Tá bom? Teve uma pergunta aí que subiu. Você viu aí, Lu? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu atendi um... pode.
A Sandra perguntou se TDAH é déficit de atenção. Aí é bom a gente, né, diferenciar. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser de 3 tipos, né? Predominantemente desatento, né? O indivíduo ele não tem o componente da hiperatividade ou impulsividade. O predominantemente hiperativo, que aí ele não tem tanto característica de desatenção, e o combinado, que é quando a pessoa tem as duas características, né? Tanto de desatenção e de hiperatividade. E quanto ao que a Raquel falou, eu pensei também aqui na questão do reforço positivo, que também é muito importante, né? Você valorizar. Gente, a criança nunca fez, sei lá, você pede para ela ir várias vezes na padaria, dá uma lista para ela traz sempre 2 coisas e esquece 3. Vamos supor. Aí começou a terapia, começou todo o acompanhamento, ela foi e trouxe 3 em vez de 2. Olha só. É pouquinho, mas ela não trouxe tudo que... Mas, gente, ela já melhorou, ela já está conseguindo, né, absorver melhor a informação, né? Então, vamos dar um reforço positivo para isso. Nossa, que bom, filho, que legal, né? Nossa, tá vendo como você consegue? Coisas desse tipo, porque senão acontece o que a Raquel falou, a criança acaba, né, se desenvolvendo com a ideia de que não adianta ela fazer, que por mais que ela faça, ela não vai conseguir. E aí, quando ela se torna um adulto, ela chega com uma carga de frustração, como a Raquel comentou, né, muito grande. Eu, nem tanto, vivi a frustração, porque assim, eu sempre fui muito estimulada em outras habilidades minhas, criatividade, né? Então, eu sempre... A sua internet é eu ou é a sua? Não sei. Pra mim aqui tá normal. Gente, dá um feedback aí se picou um pouquinho a fala da Lu. Mas eu acho que deve ter sido só eu. Então, o que acontece? Tá tudo certo, gente? Tudo certo, pessoal? Então, eu acredito, né? Eu não tive, como eu estava dizendo, eu não sofri tanto essa frustração, não senti tanto isso, né? Assim, de uma forma mais grave e generalizada, porque eu sempre tive vários estímulos, sempre estimularam a minha criatividade, a minha família, as minhas habilidades, que isso também é importante, né? Não vamos só focar no que a criança não consegue, na habilidade, na falha, no que para ela é difícil, na dificuldade. Vamos também focar no que ela sabe, sabe? Parece que tá cortando um pouco o seu. Parece que aqui para mim tá cortando. Tá, parece que tá. Dá uma olhadinha aí na sua internet para nós, por favor. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha, minha internet é normal. Internet é normal, pessoal. Eu vou ler nos comentários enquanto você dá uma olhadinha aí na sua internet. Tá, ok. Ai, uns passaram e eu não vi, não deu pra ver, subiu. Peraí, deixa eu ver, No consultório, a Belinha. Ô, Belinha, tudo bem? No meu consultório, eu trabalho com os pais e com a escola. E não rotulação, isso mesmo, Belinha. O psicodrama tem me ajudado a fazer com que os pais e as crianças enxerguem a potencialidade. É isso mesmo, Belinha. O psicodrama, ele dá isso para a pessoa, porque a pessoa se empodera dos caminhos dela, sabe? Para resolver o problema. É um trabalho grande de autoconhecimento. Então, ele é... Gente, eu acho que o psicodrama com o TDAH é um casamento perfeito. Acho que todo mundo tem que entender um pouquinho de psicodrama para poder aplicar um pouquinho na... Porque o TDAH... A coisa mais importante que a gente precisa sempre estar atento é a pessoa se conhecer para poder agir de uma forma melhor para ela, né? Então, o autoconhecimento é o caminho, os pais também com autoconhecimento.
A Letícia também fez uma pergunta que é ótima, que é assim, e o professor na sala de aula, como ele pode colaborar com o trabalho do psicopedagogo? Gente, o professor, os pais, né? Todo mundo, né? A família é importante para isso. E é muito difícil, gente. Eu não sei quem é professor que tem lá a turma de 40 meninos e tem 2 dentro da sala que tem. Você tem? Pois é. É muito difícil. A gente tem que primeiro reconhecer esses professores. Primeira coisa, tá, gente? Primeira coisa é reconhecer o trabalho desses professores. Porque a maioria, gente, a maioria dos professores gostam do que fazem, estão ali com a energia. É isso que eu vejo sempre, né? É um ou outro caso que não é assim. É difícil. Mas como cada um, né? Cada uma pessoa tem o seu TDAH e tem os 3 tipos, tem 3 níveis. Então, assim, a professora precisa, né, de entender isso. Ó, o psicopedagogo vai lá, explica qual é o tipo, como é que é. E os estímulos para essa criança, né, e os estímulos da sala devem ser controlados. Então, a gente precisa pensar na controlação no controle do ambiente, tá? Para poder facilitar o trabalho da professora, que não é fácil. Lu, sei que é experiente nisso, TDAH, com aluno com TDAH, como é que é isso, Lu? Psicopedagoga. Eu sou psicopedagoga, só que na realidade eu fui fazer psicopedagogia justamente num primeiro momento para entender os meus alunos em sala de aula. Porque professora, assim, sala de aula há mais de 10 anos que eu lido com adolescentes. E assim, eles chegam, e eu sou professora de escola pública. Então a gente sabe que para o público, né, desse tipo de instituição, algumas coisas não chegam com tanta facilidade, né? A gente sabe disso, que infelizmente isso acontece. Então, o acesso à terapia, o acesso à informação, muitas vezes, né? Porque tem todo um contexto também cultural. Eu acredito que informação e cultura, né, caminham juntas, ou seja, para eu ter acesso à informação e eu buscar uma informação, eu preciso ter, né, também um certo... isso precisa chegar até mim, de alguma forma, né? Eu acredito nisso. E a gente sabe que nem sempre isso acontece. Principalmente eu, que a minha vivência é em escolas públicas de regiões... Tá picotando? Tá picando de novo, Lu. Tá picando a sua... Peraí, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para dados móveis. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Subiu. Tô subindo aqui para ver. Ó. Ouvindo? Ai, eu não tô conseguindo. Agora, tô ouvindo. Foi? Peraí. Aqui, melhorou? Ó. Minha dificuldade... Melhorou. Minha dificuldade é justamente isso. Oi. Os pais, ao invés... Melhorou, Lu! Acho que tá bom agora. Tá dando pra você... Lu? Caiu, Lu. Lu, talvez seja melhor você sair e voltar. Não sei. Porque tá caindo e tá picando. Você não pode cair, Lu, por favor. Foi? Ó. Foi, gente? Tá melhor agora? Dá o feedback aí pra nós. Sem som. Sem som. É eu ou a Lu que tá sem som, gente? Gente, qualquer coisa a gente repete a live, não tem problema. Inclusive, gente, semana que vem tem mais! Ó, falei essa hora, Lu. Deixa eu ver aqui. Nossa, melhorou? Mas vamos lá. Gente, quem fez as últimas perguntas, porque picou, perdeu.
Podia, por favor, repetir? Eu vi que tinha uma menina que fez uma pergunta, eu vi a interrogação, mas eu não consegui ler, porque subiu, depois caiu. Voltou. Ai, ai, ai. Ó. Então, vamos lá. Gente, eu acho que era alguma coisa da idade, tá? A pessoa nasce com um transtorno. Ela nasce. Faz parte dela. É ela. Faz parte dela. E ela vai viver a vida inteira com esse transtorno. Tem diagnósticos que são feitos bem cedinho. Outros muito tardios, né? Tem pessoas que vivem a vida inteira sem diagnóstico. O que eu acho, assim, em relação ao diagnóstico, tá? E isso é um achar, eu posso estar totalmente errada. Eu acho que antes dos 7, 8 anos ali, eu acho que não é uma boa ideia fechar um diagnóstico de TDAH, sabe? Só se for um caso, assim, muito extremo, uma coisa muito chocante, assim, um nível muito alto. Por quê? Por causa do rótulo, sabe? Eu acho que vai trabalhando a pessoa, vai indo, vai estimulando. Porque, gente, se a pessoa, desde pequena, é estimulada, né? Essas características dela vão sendo mais adaptadas por ela, né? Para ela viver tranquila e normalmente, sem ninguém taxar. E o que acontece com o diagnóstico? Pensa para vocês verem, gente. Se alguém chegar para você e falar assim, você tá com câncer. Tem gente que paralisa e fala assim, pronto, agora eu vou morrer, acabou tudo, não é isso? E tem gente que não. Tem gente que começa a luta e vai, não importa que o cabelo caia, e continua, não é? Então, cada pessoa reage de um jeito, né? Quando você dá um diagnóstico, eu tenho um pouco de medo dos diagnósticos por causa disso. A gente corre o risco de ter um ou outro tipo de reação, né? E se a gente consegue, né? Eu não tô falando que não pode ter diagnóstico, pode ter. Mas se a gente consegue trabalhar essas características para a pessoa viver e conviver com isso sem ser prejudicada, eu acho que é a melhor ideia, sabe? Eu sempre acho que é a melhor ideia. Ai, Raquel, não tô acreditando que você falou isso, você faz avaliação psicopedagógica. Falei. Falei, porque é o que eu acredito, sabe? Agora, tem alguns casos, vamos supor, autismo, né? Autismo não, a gente tem quanto antes, entendeu? Então, cada caso tem que olhar para ele como caso único, que eu falei lá no início dessa live, né? Então, cada um que está na sua frente é único. E a necessidade daquela pessoa que é a prioridade. Então, é isso que eu penso sobre a idade para diagnosticar TDAH. E aí, Lu? Você ficou brava comigo? Vamos ver se agora vai, gente. Então, eu fui numa palestra, num congresso de neurodesenvolvimento, e eu assisti uma palestra justamente sobre TDAH, e o neurologista explicou justamente a idade do diagnóstico. Ele disse que antes dos 6 anos, ou seja, antes da entrada da criança na escola, né? Eu não estou falando aqui pré-escola, nem educação infantil, não. Mas a entrada dela na classe de alfabetização, tudo mais, é muito precoce a gente diagnosticar qualquer transtorno. A não ser, é lógico, né? Que a gente sabe, né? Autismo, né? Alguma deficiência, né? Alguma paralisia. Isso a gente não é disso que a gente está falando aqui. Eu estou falando assim, transtornos de aprendizagem e de TDAH, né? A gente sabe que autismo, né? Por volta dos 2 anos já começa a se manifestar. Mas no caso da hiperatividade, da desatenção e de outros transtornos de aprendizagem, né? Lembrando que o TDAH não é transtorno de aprendizagem, como a gente já falou aqui. Isso. É melhor, né? É mais indicado por volta dos 6, 7 anos. Porque a criança está vivenciando atividades, né, na escola, né, e na vida dela
que vão exigir dela uma maior concentração. E aí a gente consegue ver se isso está acontecendo ou não. Porque antes disso, uma criança de 4 anos, gente, uma criança de 4 anos que não corre, que não brinca, que não é agitada, para mim, eu acho que já é uma criança. Aí a gente já tem que se preocupar. Caramba, fulano não, né? O meu filho de 4 anos, gente, ele não interage, ele não brinca, ele não. Eu acho que, né? A gente tem um ditado aqui, né, na familiar, que a gente diz assim, que criança levada é sinal de saúde, né? Então, eu acho que num determinado ponto da vida, uma criança de... Outro dia, eu faço um atendimento voluntário, e aí a mãe chegou com uma criança de 2 anos e falou assim, ai, eu acho que o meu filho é hiperativo. Falei, Então, senhora, vamos lá. Não tem como a gente dizer que uma criança de 2 anos é hiperativa, porque, né, tudo que ela está fazendo, né, a questão do não conseguir ficar numa atividade, de querer, né, explorar, isso é próximo de uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos vai explorar o ambiente. Uma criança de 2 anos vai ficar muitas vezes inquieta dependendo do ambiente. Então, assim, como que eu vou diagnosticar um TDAH numa criança de 2 anos, 4 anos? Não tem, é muito difícil. Né? Para mim, eu penso, concordo com a Raquel, é quase que impossível isso. Pois né? mas tem gente, né, já sendo medicada, já Sim. sendo medicada antes dos 4 anos de idade. Eu vou fazer um vídeo ou alguma coisa assim para médicos, gente. Eu não tô brincando, porque a gente precisa falar para eles que existe outros tipos de estímulos, outros tipos de, sabe, de recursos que não seja o primeiro, o medicamento. Eu tô falando isso, mas eu não sou contra medicamentos. Eu uso medicamentos regulares, né? Então, assim, eu não posso ser contra, eu utilizo. Então, eu sei que eles têm a hora e o momento para eles, né? Mas a gente precisa, né, ter uma consciência de que é educativo a pessoa se conhecer e a pessoa tentar buscar nela os recursos para resolver os seus problemas, as suas questões, as suas relações, que seja com a educação, familiar, profissional. Então, é isso. Então, assim, Lu, quem sabe a gente faz isso, hein? Muito bom. Um bate-papo com os médicos mesmo. Não é brigando, é para conscientizar mesmo que existe, gente. Ó, tem muito TO, tem nós psicopedagogos, tem psicólogos, gente, tem fono, tem tantos recursos. Tem estratégias, né? Recursos e estratégias infinitos quase. Então, assim, e o medicamento, como eu uso, eu posso falar para vocês que é violento com o corpo da gente, sabe? Então, assim, é necessário? Às vezes né? Muitas mulheres usam anticoncepcional a vida inteira, né? Então, e aí? É um remédio que vai alterar coisas no corpo, por isso que funciona, né? Por isso que a gente não fica grávida. Mas só que é violento com o corpo da gente. E é violento também com o corpo da criança. A gente tem que ver, assim, qual que é o benefício disso naquele momento também, gente. É muito bom pensar em momentos, tá? Parece que tem outra pergunta aí, ó. O que a gente faz com a criança com 5 anos que tem todas as características de TDAH? Eu acho que nesse caso, né, assim, a gente tem que primeiro pensar, né, o que são essas características de TDAH que essa criança tem. E comparar com o que é esperado de uma criança nessa idade. O que não está batendo? O que está fora da curva? Né? Porque às vezes a gente está achando que é uma característica de TDAH, só que naquela idade, naquela fase do desenvolvimento, é uma característica normal de acontecer. Isso acontece
muito. E como a Raquel falou, muitas vezes as estratégias, né? Até voltando um pouquinho no que ela disse, a estratégia para a gente vencer a dificuldade está justamente nas nossas habilidades. É a gente saber trabalhar as nossas habilidades e as nossas potencialidades que vai fazer com que a gente supere a dificuldade. Ou que, de repente, a gente crie um mecanismo aí compensatório. Então, quando a gente fala em desenvolvimento também infantil, a gente precisa entender o que é compatível com aquela idade e o que não é. O que está fora. Porque às vezes a gente quer que uma criança fale num determinado momento e a gente sabe que naquele momento não é a fase dela falar. A mesma coisa a mãe que queria que a criança de 2 anos não se mexesse, né? Enfim. Pois é. Ó, eu tô aqui te contando. Falta 15 minutos para acabar já. Meu Deus! Tem 1000 coisas para falar. Então, meu Deus, a Lu tem que mostrar as atividades dela, que eu tô doida para ver também, que eu não vi, eu só vi as fotinhas. E eu queria fechar o meu aqui, tá? Porque eu vou dar esses 15 minutos, a gente vai ter que saber tudo da Lu. Rápido, Raquel. Tá, vou ser rápida. Mas aqui, ó, só quero falar para vocês que se vocês quiserem, né, saber como que eu faço exatamente com cada idade a psicopedagogia junto com o psicodrama, entre em contato comigo, tá? Que a gente conversa e eu explico para vocês, porque é muito detalhadinho para cada um é um, tá bom? E agora nós vamos conhecer esses materiais da Lu. E eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui, né, com a gente. O pessoal do Psicodesk, que é meu grupo aqui de Belo Horizonte, que sábado a gente encontra fisicamente. Ó, beijo, Lu, sua vez. Vamos lá, gente. Criei várias coisas novas para essa live, entendeu? A pessoa tá assim com hiperfoco a 1000 por hora. Ela criou várias coisas. Mas vamos lá, por partes, como o Jack. Então, primeiro jogo. Quem é quem, tá? Vai aparecer um pouquinho aí invertido, acho eu, por conta da câmera, mas aí depois eu posto a foto, prometo, de um por um, tá? Então, a gente tem aqui, ó, conseguem ver? São figuras de animais. E aí eu tenho as figuras dos animais, certo? Eu tenho 10 animais e eu tenho as sombras. Não, esse não é o Quem é Quem, não. É o jogo de sombras, desculpa. Quem é Quem é outro. Esse é o jogo das sombras. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a possibilidade? Eu posso dispor as sombras todas sobre a mesa e fazer como se fosse um lince para a criança ir pareando. Eu posso fazer um jogo da memória. Eu posso jogar junto com a criança, né? E aí eu fico com, 5 bichinhos, ela fica com 5. Espalha as sombras na mesa. Quem terminar primeiro, quem conseguir formar os pares primeiro, ganha. Isso é uma possibilidade. Então, assim, porque o que a gente pensa? O que para mim é palavra-chave com jogo, né? Jogo, recurso, teste, tudo isso que a gente usa tanto em consultório ou sala de aula. Aplicabilidade. Quando a gente cria ou quando a gente adquire, a gente tem que pensar na aplicabilidade. Porque eu tenho que ter um recurso que seja aplicável e que ele possa ser usado de diferentes formas, que ele possa ser usado em várias situações, né? Que ele possa desenvolver várias habilidades, porque aí eu tenho como utilizar esse recurso o máximo que puder. E outra coisa também muito importante é conhecer o recurso antes de trabalhar com a criança. Então, você vai comprar, você comprou aqui na Psicoluz esse jogo. Você vai testar ele, você vai manipular, você vai conhecer para criar toda a sua estratégia, né? A forma como você vai trabalhar isso com a criança para depois você aplicar, tá bom? Isso é um jogo. Agora, o quem é quem? O quem é quem? Conseguem ver? São partezinhas dos animais, tá vendo? Metade e metade. Então, a criança tem que encontrar as metades. Então, eu posso trabalhar como jogo da memória também. Eu posso trabalhar com pareamento.
né? Eu posso colocar tudo sobre a mesa e ela ir achando. Então, essas são atividades que trabalham a questão da atenção, da percepção visual, né? Funções executivas. Então, muito legal. Ó, quem é quem? Tá vendo? Isso é jogo novo, não tinha na loja, foi produzido ontem. Tá bom? Conseguiram ver, pessoal? Então, esses são os dois recursos. Tenho também esse, gente, eu amei. Vou fazer assim, ó, porque eu amo demais esse recurso que eu criei, gente. Não é porque fui eu que criei, não, mas ele ficou tão lindo. Vou mostrar para vocês. É um caderno de atividades foco atencionais. Então, você vai ter várias atividades. Ele tem 20 páginas. Vai plastificado para você poder usar várias vezes. Então, são 5 tipos, se eu não me engano, de atividades, com níveis de dificuldade. Eu vou mostrar aqui, tá? Olha, a gente tem aqui uma atividade que é para você encontrar as figuras iguais, tá vendo? Então, por linha. Depois a gente tem... Deixa eu achar aqui, gente. Gente, aqui começou uma chuva enorme. Tomara que não caia. Olha só. Para criança encontrar, tá vendo? Né, de acordo com o modelo também. Temos aqui, ó, para ela colorir de acordo com o modelo também. Quantificação, ó. São várias figuras, ela tem que dizer quantas tem de cada, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui, é muito grande. Aqui, ó, esse é ótimo, tá? Você tem que fazer ligação, né? Vai ligar, vai fazer um ligue aqui. Só que o que é preto aqui tem que estar branco do outro lado, ou vice-versa. Ah, que legal! Esse é muito bom. Então, é uma percepção visual bem... A minha mãe, quando foi classificar, ela falou assim, eu não sei fazer nada. Eu falei, a gente vai fazer. Espera aí. Muito difícil, não consigo. E aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Essa atividade aqui, que está aqui no finalzinho, ela foi baseada no teste de atenção por cancelamento. Ela foi inspirada no teste, né? É lógico, né? Eu sei muito bem, né? Que eu sou uma nanoempresária, uma psicopedagoga. Quem sou eu para criar um teste, né? Psicométrico. Não é isso, gente. Mas ele foi inspirado no teste de atenção por cancelamento. Então, ele tem as 3 etapas do teste. E aí, gente... Ele é colorido, né? O teste. Ele é colorido. Esse aqui é colorido. Aí temos aqui, ó, o outro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, também coloridinho. E aí o último, preto e branco, que é a terceira etapa do teste, tá? Quem conhece o teste sabe que ele é dividido em 3 etapas, né? Atenção seletiva. 8 minutos, tá? Pera aí, Atenção seletiva, depois você explica o teste de cancelamento. Explica o seu aí. Outro novo é um lince de dinossauros. Gente, olha que fofo que ficou. Lince de dinossauro. Ficou maravilhoso. E aí... Só que é um tabuleiro com vários, só que a criança só tem que encontrar 10, tá? 10 que vão se repetir cada um 3 vezes, em tamanhos diferentes. Então, tem uns que estão bem pequenininhos, tem uns que estão maiores, então ela tem que achar, tá? Tudo voltado para atenção, tá bom? Deixa eu ver aqui, um outro aqui novo também. Vou mostrar primeiro os novos, tá, pessoal? Jogo do encaixe. Conseguindo ver? A gente tem uma imagem, né? E aí você tem que achar, a criança tem que identificar que parte encaixa onde, certo? E aí você pode fazer para ela associar número e letra,
ou ela colocar a figurinha que tá aqui, ou ela pintar da mesma cor que está aqui, tá vendo? Ah, eu acho que esse aqui é o verdinho, então eu vou pintar de verde a bolinha, tá vendo? O jogo do encaixe, né? Temos esse também. Ô, gente, parece que a Lu caiu. Eu não sei se foi eu ou foi ela. Ai, meu Deus do céu. Mas, voltou, Lu? Voltou. Voltou? Voltou. Ai, tá. Ai, que bom. Ó, supermemória. Esse é um recurso um pouquinho mais antigo, ele já existia, mas pouca gente conhece. O que é o supermemória? São pranchas, tá vendo? Pranchas com quantidades diferentes, certo? Ó, tem de 4, tem de 6, tá vendo? E aí a criança tem os cards, tá vendo? E ela precisa reproduzir. Então você vai dar para ela o tabuleiro e você vai mostrar a prancha para ela, por exemplo. Você vai mostrar essa prancha aqui. Ela tem que memorizar quais são os desenhos e a posição. E aí você dá um tempo para ela memorizar e você pede para ela reproduzir. Muito legal. É lógico que aí você vai, né? Eu gosto sempre de deixar a regra um pouco aberta, né? Ah, eu acho que 1 minuto tá bom, eu acho que 2 minutos tá bom. Você vai cronometrando e vai ajustando de acordo com a sua realidade, né? Isso é muito importante, a realidade de cada um. Outro também antigo, Super Lince. Ele é uma mistura, eu não sei se está dando para ver direito, mas ele é uma mistura de batalha naval com lince. Porque ele tem linha e coluna. E o card tem a coordenada. Então, a criança precisa achar de acordo com a coordenada. E ele é um lince para rima. Então, a criança vai achar a primeira palavra e depois ela tem que achar 3 que rimam com essa. E aí você pode colocar... Flexinho, hein? Aham, muito bom. Então, aí ela vai ter que encontrar as palavras que rimam. Aí você pode pedir para ela colocar, assinalar no cardzinho que é para ela escrever, tá vendo? Você pode pedir para ela escrever a palavra, você pode pedir para ela colocar a coordenada. Aí você define com ela como você vai fazer. Tá? Bacana. Tem também Nossa, não vai acabar não. Ó, sequenciando. Ai, não, que é pra 4 minutos. Não, vou terminar, não consigo. Tá terminando. Ó, sequenciando, que é para reproduzir as sequências, tá vendo? A gente pode, a criança é muito legal. Reproduzir a sequência, tá? E agora eu vou passar bem rapidinho o kit de estimulação cognitiva, tá? Legal. São várias atividades, tá bom? Várias atividades. Memória, atenção, percepção visual, tá? Várias atividades. São 10 tipos de atividade, tá bom? E uma coisa que não sou eu que produzo, tá? Mas fez muito sucesso. Eu dei como brinde numa época. Não lembro. Lembra disso? Uhum. Então, eu dei como brinde. E aí as pessoas ficaram enlouquecidas, querendo que eu tivesse uma loja para vender. E agora, meu Deus, mas 2 minutos. Olha, Memory Game, né? Vai reproduzindo, ó. Igual aos gênios. Ó. Tá vendo? Então, você vai tendo que fazer a sequência. E essa sequência, ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, vai repetindo, aí volta. Então, para TDAH, para você trabalhar a questão da memória, da atenção, da concentração, é excelente. Também estamos vendendo agora. Tá, gente? Então, ó, viu? Acabou. Terminou. Deu certo. Deu certo. Tá, gente? Depois eu vou postar, tá? Eu vou ver se eu faço um videozinho de cada um. 27 segundos.
um videozinho de cada um, tá bom? Para colocar lá no Instagram da loja, tá bom? Para vocês verem vídeo e a foto. Certo? Ó, a Lu vai postar, gente. Eu vou tentar salvar isso lá no YouTube. Quem não assistiu tudo, assiste, que vale a pena. Muito material da Lu, muito conteúdo, dúvidas. Vai no meu canal do YouTube, Raquel Leonor, psicopedagoga.